Bom dia, meu nome é Luiz Fernando. Eu vou apresentar para a Lislene. O meu trabalho é sobre a família Paramyxoviridae, o gênero Morbillivirus, sobre o vírus da sinomose. Vamos lá, perdão, meio devagar. O vírus, ele é um vírus envelopado, perdão, é um vírus envelopado pleomórfico relativamente grande, uma variedade de 150 a 250 nanômetros. O genoma viral ele consiste em uma fita de RNA simples com polaridade negativa não segmentada, com 16.000 a 20.000 pares de base de extensão. O agente ele possui cepas, algumas altamente virulentas e neurotrópicas. O vírus ele possui um envelope com glicoproteínas virais H e F, que são proteínas de inserção e proteínas de fusão, respectivamente, conforme observado na figura ao lado, podemos ver aí. Essas glicoproteínas são responsáveis por ligarem-se a receptores nas células e disseminarem a doença em diversos tecidos. Ela é uma doença multissêmica de evolução aguda, subaguda ou crônica, e além de sinais clínicos sistêmicos, pode também evoluir para graves sinais neurológicos. Já a patogenia ela funciona da seguinte maneira: após a inalação do vírus, os macrófagos eles fagocitam dentro de 24 horas. Esses vasos linfáticos eles carregam para os tecidos linfóidicos, tonsilar e faríngeo e bronquial. A replicação ela é em órgãos linfóides por todo o corpo e aumenta o número de vírus por 2 a 6 dias. O sistema nervoso central e os tecidos epiteliais são infectados aproximadamente no 8º ao 14º dia após a infecção pelo vírus. O vírus ele infecta tecidos linfóides, replica-se via circulação sanguínea, ou seja, sistêmica, propaga-se para os órgãos linfóides, invade tecidos epiteliais e o sistema nervoso central. Este vírus ele é eliminado nos exudados respiratórios, conjuntivais e nas fezes por até 60 a 90 dias após a infecção natural. O vírus ele replica-se inicialmente nos macrófagos no trato respiratório, ocasionando o primeiro pico febril de 3 a 6 dias após a infecção, dissemina-se para as tonsilas e os linfonodos bronquiais e daí uma viremia associada às células segue-se com disseminação a outros tecidos linforreticulares por via hematógena. O vírus ele caminha para o trato gastrointestinal, respiratório, urogenital e ocasionalmente para o sistema nervoso central, como podemos observar nessa figura ao lado também. Já os sinais clínicos dessa enfermidade eles variam de acordo com a virulência da cepa viral, com condições ambientais e idade e estado imunológico do hospedeiro, sendo que alguns desses sintomas são a tosse, diarreia, anorexia, desidratação, perda de sangue com debilitação são comumente observados com sinomose aguda. Secreção óculo-nasal, como podemos observar nas figuras. E pneumonia também são frequentemente resultados dessas infecções bacterianas secundárias que a sinomose pode causar. Erupção cutânea, progredindo para pústulas, pode ocorrer especialmente no abdômen. Sinais neurológicos começam 1 a 3 semanas após a recuperação da doença sistêmica e inclui hiperestesia, rigidez cervical, convulsões, sinais cerebelares e vestibulares e ataxia. As afecções no sistema respiratório, como podemos observar aqui, ela pode haver presença de exudado seroso, muco purulento ou catarral sobre a mucosa nasal e da faringe.
Nas secções microscópicas, a gente observa com frequência corpúsculos de inclusões intracitoplasmáticos e intranuclear, são os corpúsculos de inclusão mista. Já no pulmão, as lesões podem manifestar-se como uma broncopneumonia purulenta, na qual os brônquios e os alvéolos adjacentes estão ocupados com neutrófilos, mucinas e teciduais. Em alguns exemplos, formam-se células gigantes multinucleadas chamadas de sincícios no revestimento do brônquio septoalveolares e livremente nos alvéolos. Já essas infecções no tecido epitelial, na pele particularmente, do abdômen, ela pode ocorrer uma dermatite vesicular e pustular. Microscopicamente, são observados corpúsculos de inclusões nucleares ou citoplasmáticos e eles podem estar presentes em células epiteliais, especialmente das glândulas sebáceas. Já nos coxins, eu não coloquei uma imagem, mas as que são as digitais, a histopatologia revela hiperkeratosis ortoqueratótica e paraqueratótica, vacuolização de queratinócitos e a presença de corpúsculos de inclusão, sendo que a hiperplasia epitelial é raramente mencionada. Já no epitélio do trato urinário, particularmente da pele renal e da bexiga, pode conter vasos congestos de corpúsculos de inclusão citoplasmáticos ou intranucleares, que podem ser evidenciados no microscópio. Já no estômago e intestinos, pode conter um grande número de inclusões citoplasmáticas e algumas inclusões intranucleares no epitélio de revestimento. No intestino grosso, exudato mucoso ele é excessivo, podendo ser demonstrados congestão e infiltrado inflamatório por linfócitos na lâmina própria. No fígado, o vírus da sinomose ela não causa lesões significativas, embora inclusões possam estar presentes no epitélio biliar. No coração, as lesões cardíacas são representadas por degeneração de células do miocárdio, com necrose e calcificação multifocal. Já as infecções do sistema nervoso central, que é o que eu acho um dos mais que compromete mais o animal, o comprometimento do sistema nervoso é dependente da cepa viral e da idade de imunocompetência do animal. Cães jovens com imunodeficiência frequentemente desenvolvem necrose neural. Cães adultos e imunocompetentes eles geralmente apresentam desmielinização. No sistema nervoso central, a sinomose, a vírus, ele tem afinidade pelas partes mielinizadas do cérebro e da medula espinhal. E essas lesões produzidas podem ser detectadas somente por meio do microscópio. Essas lesões elas variam em intensidade, abrangência e habitualmente em relação direta com a gravidade da duração da moléstia clínica. As estruturas mais constantemente afetadas são pedúnculos cerebrais, via medular anterior, tratos mielinizados do cerebelo e colunas brancas da medula espinhal. Tais lesões são caracterizadas pela área da necrose bem delimitada. São desmielinizações e inclusões principalmente em astrócitos e células da glia, como podemos observar nessa figura anterior aqui do comprometimento do sistema nervoso central do nosso paciente. Já a resposta imune, ela funciona da seguinte maneira. Quando o animal nasce, apenas 3% dos anticorpos maternos contra o vírus da sinomose canina são transferidos através dessa placenta e 97% através do colostro, resultando em um título inicial no recém-nascido de normalmente igual a 77% do título da mãe. Como uma pequena quantidade de anticorpos atravessa a placenta, esses filhotes dependem da ingestão desse colostro para adquirir anticorpos maternos, cuja absorção através do intestino dos filhotes reduz-se rapidamente após as 72 horas de vida. O título desses anticorpos passivos é variável em uma mesma ninhada e dependendo do título de anticorpos no soro da mãe, da quantidade do colostro ingerida por causa dos filhotes
e do tempo decorrido após o nascimento. Esses anticorpos têm vida média de apenas 7 a 8 dias e, na maioria dos casos, eles declinam a níveis não protetores em aproximadamente 8 semanas, fazendo com que seja necessária a imunização por meio de vacinações estratégicas. Porém, alguns desses filhotes adquirem uma quantidade de anticorpos que duram de 4 meses após o nascimento. Ok? Diagnóstico. Os métodos de diagnóstico ele incluem o histórico do animal, PCR, imunofluorescência direta, ELISA, exame histopatológico, ensaios imunohistoquímicos e a visualização de corpúsculos de inclusão, que são os lentes, no esfregaço sanguíneo periférico, tornando-se patognomônico para a sinomose. Esses corpúsculos de inclusão do vírus da sinomose eles também podem estar presentes nos tecidos da pelve renal, da vesícula urinária, da conjuntiva, coxinhas digitais e estômago. Os corpúsculos de Lenz eles são resquícios da replicação viral que foram depositados na célula e apresentam-se de forma intracelular com características eosinolífica. Ok? E por último, controle e tratamento. Por último não, ainda temos profilaxia. Deixa eu voltar aqui. O controle e o tratamento. Esse tratamento, inicialmente, ele consiste em isolar esse animal cometido para impedir que ele dissemine esse vírus aos outros animais do local. A terapêutica no decorrer da abordagem clínica ela é de suporte e inclui fluidoterapia, antibacterioterapia, utilização de vitaminas, imunoestimulantes, anticonvulsionantes no caso necessário, e antieméticos em caso de sinais gastrointestinais e analgésicos. Em caso de sinais gastrointestinais, que alimentos de fácil digestão e consistência pastosa sejam administrados para suporte terapêutico e sugere que também seja administrado escopolamina, metoclopramida, ondansetrona ou dimenidrinato, sendo que o uso associado à ranitidina ou cimetidina ela também favorece a proteção da mucosa gástrica. Nesse caso, essa fluidoterapia ela deve ser considerada e instituída. O uso de vitaminas do complexo B visa a estabilidade do metabolismo e de neurotransmissores no animal acometido. Além de agir na mielopoiese, ela estimula o apetite e ela é antialérgica. Em decorrência dessa formação de radicais livres, recomenda-se o uso de antioxidantes, tais como vitamina C e E, para a proteção do próprio sistema nervoso. Já em fase neurológica, a terapia suporte deve ser mantida, observada em intervalos de 1 a 2 semanas. Porém, se houver progressão irreversível da piora clínica, essa eutanásia ela deve ser considerada. Eu queria abrir um parênteses aqui também, que no ano passado eu tive um show albino e fêmea, ela se contaminou com sinomose também. Nós tentamos de tudo para salvá-la, inclusive esses remédios que são citados, e demos também para ela um remédio chamado de ribavirina, que é um remédio para pacientes de AIDS, sabe, em estado quase terminal. E ela age direto no sistema nervoso do animal, mas no caso do meu cão, ela apenas deu mais alguns dias de vida para o meu animal, sabe? Ela cessou um pouco a degeneração do sistema nervoso, mas foram só por algumas semanas. Acabou que no final ela começou a evoluir de novo e tivemos que fazer a eutanásia dela. Mas a ribavirina é um dos melhores remédios, apesar de ser um tratamento muito caro, mas ele é um dos melhores remédios, em alguns casos podendo até salvar o animal. Então vamos continuar. A profilaxia. Preconiza-se a utilização de vacinas
atenuadas polivalentes para a profilaxia da sinomose, sendo que essa mesma ela deve possuir agentes que previnam outras doenças, como leptospirose, parvovirose, hepatite infecciosa canina. Devemos nos atentar também às condições imunológicas do paciente, uma vez que a vacinação pode não ter resultado ou caso existam anticorpos maternos presentes ou o protocolo vacinal não tenha sido adequado. Esses neonatos, eles que recebem o colostro da mãe, eles têm imunidade entre 1 a 4 semanas, devendo estabelecer um protocolo de vacinação após esse período. A vacinação é geralmente realizada entre 6 a 16 semanas de vida e ela deve ocorrer na 8ª semana de vida ou na 8ª semana de vida, sendo necessário o reforço com mais 2 doses após 3 ou 4 semanas após a primeira aplicação. Essa foi minha apresentação, essas aqui são as referências bibliográficas e muito obrigado pela atenção de todos, tenham um bom dia.